Ah, verão. Céus azuis, campos verdes e um calor dourado. Ou é o que dizem. Moro no norte da Inglaterra e nunca vivenciei de fato o verão. Mas para os medievais, era um momento de celebração para todas as classes. Talvez a melhor época do ano para encontros sociais. Porém, o trabalho nos campos continuava e o verão trazia ondas de calor, secas, incêndios florestais, pragas e febres. Bem-vindo à loucura medieval! Dias preguiçosos, nebulosos e loucos de verão. O calendário da igreja e agrícola dominava a vida dos medievais comuns, e no verão era uma questão de trabalhar duro e se divertir muito. Era a época de colheitas, geralmente a partir de junho, quando os camponeses ceifavam os prados para obter feno e forragem para ovelhas, gado e cavalos. O autor francês Jean de Brie, conhecido como o Bom Pastor, escreveu um tratado sobre a criação de ovelhas no meio do século XIII. Ele recomendou que, a partir de junho, os pastores deveriam se levantar ao amanhecer quando estava mais fresco e levar o gado para pastar. Os animais devem ter sombra suficiente e, se possível, ser levados para áreas mais altas e frias para evitar o superaquecimento. Em agosto, de Brie alertou que as ovelhas poderiam comer todo o trigo se não fossem estabuladas. Com todo o trabalho árduo na fazenda, nada melhor do que uma festa de verão com cerveja e comida em abundância. Pode-se dizer que o verão na Idade Média era iniciado no Pentecostes. O feriado ainda é celebrado hoje na Grã-Bretanha e é conhecido como Whitsun ou Whitsunday. O verão medieval tinha dias importantes como o dia de maio, a festa da Santíssima Trindade e Corpus Christi no segundo domingo após o Pentecostes, com uma procissão pública celebrando o pão e o vinho da comunhão. Em julho havia a festa de Santa Ana, mãe da Virgem, e uma celebração da visitação da Virgem à sua prima Elizabeth. Em agosto era celebrado o Dia de Lamas e a Transfiguração de Jesus. No dia 1º de agosto, festa de São Pedro ad Víncula, as pessoas deviam ir à igreja para oferecer o dinheiro de Pedro, também chamado de farthings de fumaça ou dinheiro de fumaça. Este era um imposto que tinha que ser dado à igreja. 1 centavo devia ser pago por casa. Essas festas religiosas eram uma ótima desculpa para entretenimento ao ar livre, no tempo mais agradável. As famosas peças de mistério de York, Chester e Wakefield sempre ocorriam na festa de Corpus Christi, assim como outras em toda a Inglaterra. Havia também feiras com menestréis, música e talvez uma ou duas fogueiras em referência ao passado celta. Poderia haver dança e cantoria de verão, pois isso era feito tanto no verão quanto no Natal, e a maioria das músicas era bastante indecente em vez de religiosa. Jogos, torneios e esportes também eram populares no verão medieval. Beber e jogar sempre foram populares entre os camponeses em qualquer época do ano, levando o clérigo Robert de Brun a reclamar que, cito, danças, cartas, jogos de verão, de muitos desses vêm muitas vergonhas, em 1303. O trabalho e a folia no verão faziam algumas pessoas irem ao corpo d'água mais próximo para se refrescar com um mergulho. O belamente ilustrado livro das horas do Duque de Berry, irmão do rei Carlos V da França, contém uma página iluminada para cada mês do ano. A página de agosto retrata camponeses de chapéu labutando nos campos, enquanto um homem nu senta-se à beira do rio secando-se ao sol, com seus companheiros nadando na água. Poucos medievais sabiam nadar, como destacado em uma ordenança parisiense do século XIV que dizia: porque nestes dias quentes muitas pessoas tiveram prazer e desejo de ir se banhar no mesmo rio, muitos grandes inconvenientes se desdobraram, porque muitas dessas pessoas se afogaram no rio, o que é uma coisa muito lamentável. Para corrigir as mentes imprudentes dos jovens e outros que se banham no rio, proibimos o banho nu no rio sob pena de prisão. Espero que tenham avisado os nadadores olímpicos sobre isso. As garotas do verão. Sem qualquer proteção, o povo comum do norte da Europa se encontraria sofrendo com os problemas de queimadura de sol, assim como acontece hoje. Manuscritos médicos antigos, como o Bowd's Leech Book do século X, continham receitas para tratar diversos problemas de saúde. Eles recomendavam, cito, ferver em manteiga galhos tenros de hera e untar com isso.
O padrão de beleza dominante da época era a pele clara. Isso era visto como um sinal de riqueza e status, e uma indicação da situação financeira de uma mulher. Pele bronzeada era associada aos camponeses que trabalhavam nos campos sob o sol o dia todo. Médicos medievais recomendavam que as mulheres protegessem a pele com chapéus de abas largas e guarda-sóis ou evitassem sair ao sol. A Trotula, um texto do século XII sobre medicina feminina, recomenda o uso de sebo de veado fervido para a aspereza do rosto causada pelo sol. O tratado também aborda os benefícios de um unguento útil para tratar e prevenir queimaduras solares. O unguento devia ser aplicado à noite e mantido durante o dia para proteger as senhoras de queimaduras solares, semelhante aos protetores solares atuais. O unguento continha raiz de lírio, chumbo branco, mastique, incenso, cânfora, gordura animal e água de rosas. O unguento era usado pelas mulheres de Salerno, Itália, para também, citando, levantar a pele e colori-la lindamente. Agora estamos cientes do envenenamento por chumbo, e só podemos imaginar os horríveis sintomas que muitas dessas pobres mulheres sofreram ao ingerir chumbo em seus corpos. Sintomas como dor de cabeça, constipação, infertilidade e, em alguns casos extremos, convulsões, coma e até mesmo morte. A brisa do verão não me agrada. Para os médicos, julho e agosto eram os meses mais perigosos do ano para os humanos, pois acreditavam que o ar do verão estava corrompido e infectado, carregando o miasma que supostamente trazia doenças mortais. A medicina medieval seguia a crença dos 4 humores introduzida por Hipócrates: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Essas 4 substâncias eram organizadas em torno dos 4 elementos, atributos de frio, quente, úmido e seco, e as estações do ano. A bile amarela era o problema no verão, pois, segundo Bartholomew Anglicus, o sol estava em seu ponto mais alto, brilhando diretamente no topo da cabeça das pessoas. Isso causava um excesso de bile amarela e o humor seco-quente associado a ser de pavio curto e facilmente irritado. No verão, Bartholomew acrescentou: o corpo aqueceria e então a transpiração faria com que ele secasse e se enfraquecesse. Isso poderia fazer com que as pessoas fossem afetadas por pragas, febres e outras doenças quentes e secas. O primeiro surto confirmado da misteriosa doença do suor foi em 1485. É possível que tenha ocorrido um surto em junho, mas os registros dos sintomas do paciente são incompletos para confirmar. Segundo a crônica de Croyland, Thomas Stanley, o primeiro conde de Derby, alegou a doença do suor como motivo para não se juntar ao exército de Richard III na Batalha de Bosworth. Não se sabe ao certo se isso é verdade, pois há especulações de que o exército de Henry Tudor trouxe a doença da França com seus mercenários franceses. Porém, no verão de 1485 a doença chegou à Inglaterra, e quando a nova praga atingiu no início do reinado de Henry VII, causou raiva, paranoia em massa e superstição. A epidemia atingiu bem no final da Guerra das Rosas, que viu a morte do rei iorquista Richard e a coroação de Henry Tudor. As pessoas buscavam um culpado pela nova doença, e alguns acreditavam que era um castigo divino aos apoiadores de Henry. Verão cruel. Um médico chamado Thomas Forrester registrou sua experiência com a doença do suor e escreveu sobre como os sofredores ficavam repentinamente sem fôlego em suas últimas horas, quando vapores repugnantes se acumulavam ao redor do coração e dos pulmões. Em meados do século XVI, John Caius, médico de Shrewsbury, observou que a doença iniciava-se com calafrios intensos, tontura, dor de cabeça e um repentino pavor. Vinham dores no pescoço, ombros e membros, seguidas de fadiga crônica. A qualquer momento, após 1 a 3 horas, começava a transpiração com delírio, palpitações, dor no coração e sede extrema. No final, havia uma necessidade irresistível de dormir, e Caius acreditava que, se o paciente cedesse a esse impulso, a morte era inevitável. Sem imunidade, algumas pessoas podiam contrair a doença repetidamente antes de falecer. A maioria se recuperava ou morria em 24 horas,
e a doença ocorria no verão e início do outono. A epidemia chegou a Londres em 28 de agosto de 1485 e no final de outubro, a doença do suor matou milhares, incluindo 3 xerifes, 6 vereadores e 2 prefeitos. A causa permanece desconhecida, embora esgoto, má higiene e água contaminada já tenham sido responsabilizados pela doença. Doenças como febre recorrente transmitida por carrapatos e piolhos e o hantavírus carregado por morcegos e roedores foram propostas como causas dos surtos. A febre recorrente, que ocorre nos meses de verão, apresenta sintomas como erupção cutânea e crosta no local da picada do carrapato. O hantavírus também é sazonal e, ao contrário da maioria das doenças que atingem primeiro crianças e idosos, o hantavírus geralmente afeta adultos de meia idade, algo que tem em comum com a doença do suor da Idade Média. Como o verão. Em 1077, o manuscrito de Worcester notou que, citação, "Coaso foi o verão seco, e a vida selvagem chegou a muitos condados, e queimou muitas aldeias, e também muitas cidades foram queimadas." Assim como são hoje, os incêndios florestais eram feitos com vigas de madeira, muitas vezes com telhados de palha, e eram feitos com vigas de madeira, muitas vezes com telhados de palha, e tinham juncos ou palhas no chão, tornando-os um verdadeiro risco de incêndio. A crônica de John Worcester relatou que um incêndio florestal queimou muitos em 1048. Para agravar, as casas estavam muito próximas em 1048. Para agravar, as casas estavam agrupadas proximamente ao longo das ruas estreitas e sinuosas das cidades e vilas medievais. As lojas também eram feitas de materiais inflamáveis, além de estábulos e pontes de madeira. Os parisienses foram instruídos a deixar um pote perto das portas durante o verão, caso ocorra um incêndio. A maioria das pessoas conhece o grande incêndio de Londres de 1666, mas houve outro incêndio devastador na cidade em 1212, muito antes disso. Segundo John Stowe, em seu resumo das crônicas inglesas, aproximadamente 3.000 pessoas morreram. O incêndio começou no início de julho, logo ao sul do rio Tâmisa. Destruiu uma igreja e a Borough High Street antes de chegar à ponte de Londres. Lá, ventos fortes espalharam brasas pela ponte e o incêndio rapidamente atingiu o outro lado do rio. Várias pessoas ficaram presas na ponte de Londres entre as paredes de chamas, conforme as construções de madeira na ponte pegavam fogo. Aqueles que não morreram no incêndio pularam no rio e se afogaram. Apenas a ponte, que era feita de pedra, sobreviveu. Os verões medievais eram muito parecidos com os nossos. As pessoas buscavam se refrescar nadando, procurando sombra e usando protetor solar. O trabalho prosseguia, mas os medievais aproveitavam mais atividades ao ar livre no clima mais agradável. Para eles, porém, o verão era especialmente perigoso devido a doenças e incêndios florestais, uma ameaça que também conhecemos bem por causa da emergência climática. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Por favor, inscreva-se se você está gostando desses vídeos e te vejo na próxima semana para mais um. Até lá, tenha uma ótima semana. Saúde!